Seu microfone está fechado, Judite. Você tem que abrir o microfone, Judite. Oi? Oi, estamos escutando agora. Pode falar. Foi falado também sobre números irracionais, mas só que estava travando muito e depois, quando voltou para mim, ficou muito sem som. Mas foi falado tudo isso que a Sara falou aí, sobre números fatoriais, e também falou um pouco sobre números irracionais, para recordar com eles aí. Só isso. Certo, certo. Então, muito obrigado à colaboração de todos os professores. E agora, nessa volta ao Teams, nós vamos propor análises e discussões de aspectos metodológicos e didáticos que devem permear a ação de todos, independentemente da etapa ou da série. Então, nós vamos fornecer subsídios teóricos e práticos para a implementação do trabalho pedagógico do professor, com novas ações para despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes na realização dessas sequências de atividades. Salientar a importância da visão geral desse processo para que reconheçam quão fundamental é o trabalho de cada um para o conjunto das propostas e seus resultados para os alunos. Então, vocês, professores, vocês reconhecem as temáticas apresentadas nas transmissões? Sim ou não? Passo a palavra para vocês. Sim, eu reconheço. Reconheço e utilizo muitas delas. Correto. Tem algum professor que não tenha reconhecido alguma temática? Achei interessante a fala do Harry, né, que ele comentou a respeito de dobraduras. A Regina ela já vem trabalhado com os canudinhos. Cris, como esse ano é o primeiro ano que eu estou dando aula de matemática para o segundo, então eu ainda não conheço algumas coisas, sabe? Então eu tô vendo ainda o que tem lá e que dá para usar, entendeu? Certo, bacana. Mais algum professor gostaria de comentar? Ok. Então, nós vamos agora, né, fazer uma análise sobre o nosso material Aprender Sempre. A gente postou lá no site da escola esse material. Mandamos também para vocês durante a semana passada, para vocês também darem uma olhada. E o Centro de Mídias também postou lá, contatou para que vocês também pudessem olhar esse material. Então, o caderno Aprender Sempre, versão do professor, ele possui a seguinte estrutura. Então, ele vai ter os objetivos da aula, a organização da turma, o material necessário, depois vai vir o iniciando, desenvolvendo e, por último, o finalizando. Nós iremos fazer uma análise desse material. Porém, hoje, né, nós iremos até a parte iniciando. As outras duas restantes, que vai ser o desenvolvendo e o finalizando, essas duas etapas ficarão para o nosso próximo encontro. Então, em relação ao objetivo, né? Então, o objetivo da aula, ele sempre vai ser bem explícito, ou seja, ele sempre será muito claro e muito fácil de identificar quais são os conhecimentos a serem desenvolvidos com aquela aula. Então, na aula 1 de Sistema de Numeração pelo Mundo, temos nesse exemplo dos sextos anos o objetivo: conhecer o sistema de numeração utilizado por alguns povos antigos. No tópico Organização da Turma, temos como exemplo da aula 1 dos sextos anos o seguinte:
Devido aos protocolos de higiene e distanciamento social, o quantitativo de estudantes presentes na sala de aula diariamente poderá ser reduzido. Nesse sentido, é importante estabelecer e incentivar o trabalho colaborativo, além do diálogo entre pares, respeitando o distanciamento mínimo entre eles. Caso perceba que não será possível o trabalho em duplas, instigue a sala a participar de forma que cada estudante permaneça em seu respectivo lugar. Nesse momento, devemos pensar em alternativas para que não deixemos de possibilitar as trocas entre os estudantes e, ao mesmo tempo, não rompermos a barreira do distanciamento. Então, nós estamos vivenciando um momento complicado e uma perspectiva de possível retorno às aulas presenciais. E aí aparece uma questão que parece conflitante. Na organização da turma, eles dizem: vamos fazer trabalho compartilhado em duplas para discussões. Porém, em seguida, ele traz: mas cuidado, temos o distanciamento social. Então, lança a vocês, professores, o seguinte debate: trabalho compartilhado com distância social, com distanciamento social. Será possível na sala de aula? O que vocês acham sobre isso? Passo a palavra. Eu acho que na sala de aula a gente consegue mediar melhor esse trabalho, eu acredito. Porque eles dão o exemplo de você fazer um aquário, né? Fazer uma atividade como um aquário. E se você tiver alguns alunos, você consegue trabalhar na sala de aula, né? E aí, para eles, esse trabalho compartilhado com eles, eu acho que aí fica mais fácil da gente trabalhar com o WhatsApp, até continuar usando o próprio Classroom para montar esse compartilhamento, né? Mas que eu acho que a distância, assim, do jeito que a gente está, é mais difícil para orientação, principalmente tratando assim dos sextos anos, né? Que eles precisam ser bem orientados e eles precisam daquele direcionamento. Então, eu acho que na sala de aula é mais fácil. Certo, certo, Gisele. Mais algum professor gostaria de responder essa pergunta? Trabalho compartilhado com distanciamento social. Será possível na sala de aula? Hein? O que vocês acham? Aqui no chat não tem nada, tá, Cris? Nada? Então, vou chamar mais um aqui. Deixa eu perguntar para o Harley. Harley, o que você acha a respeito disso? Oi, tá me ouvindo? Estou sim. Tá, essa pergunta é meio, eu não sei, é estranha essa pergunta. Como que ele vai poder trabalhar compartilhado com distanciamento social? É claro que a atividade em sala de aula presencial, ela é 100% mais, com maior aproveitamento do que a aula remota, isso não tem dúvida. Mas agora, mediante a situação que nós estamos de pandemia, sem a certeza de solução com relação a vacinas, essas coisas todas que são abordadas, é complicado, né? Tem que manter o distanciamento social. Como que você vai até a carteira do aluno? Você não vai poder ir até a carteira do aluno, você tem que manter 1,5 m. Mas até manter 1,5 m da carteira do aluno, tranquilo, mas quantas carteiras vão ter dentro da sala? Quantos alunos vão estar ali? A posição, o posicionamento deles físicos dentro da sala vai ser respeitado, eles vão respeitar. Eles trocam material entre eles, eles bebem da mesma garrafa, eles chupam um pirulito junto. Então, ainda essa mecânica de compartilhado com distanciamento é meio complicado, eu não consigo associar essa questão. Não sei se eu fui claro.
Certo, certo. Então, Tá dando A Jenny continuidade. pediu a palavra, tá? Ok. Marlene. Tem mais uma Oi, pessoa depois. estão me ouvindo, Cláudia? Sim, Está me ouvindo? Então, é exatamente isso que o Harley falou, até quanto eles vão nos obedecer, né? Espero que haja obediência, porque nós vamos estar retornando sem a devida vacina, né? E espero que haja obediência deles, né? Que no ensino médio já são mais adultos. Eu acho que, bom, se não tem, deve ter mais consciência, né? Da situação. Agora, quanto ao sexto ano, eles são ainda, né? São bem novinhos aí, vamos ver como que eles vão se posicionar, né, com a gente, tudo, para a gente estar fazendo um trabalho bom com eles, entendeu? É isso que o Harley falou. Eu também concordo com ele. Se vai ser mais fácil, vai ser difícil, é só estando ali na presença deles para a gente saber. Tá bom, Cláudia? Eu pretendo que haja obediência, né? Claro, que nem ele falou, a gente vai ter que estar 1,5 metro da carteira, os alunos vão ser menos. Se houver obediência, tudo bem, sem trocar pirulito, sem nada disso, porque eles fazem isso direto, né? E eles permanecer no uso de máscara, tudo certinho, vamos ver, né? Que os pais nos ajudem a instruí-los, né? Tá bom? É isso aí. certo. E a Sara, Cris colocou também que ela compartilha do mesmo pensamento aí do Harley e da Marlene, né? Que ela também não entende como, né? Esse distanciamento, o compartilhamento. E a Gisele agora pediu a palavra novamente. Pode falar, Gisele. Bom, pelo que eu entendi, né, do que eles falaram, a gente vai voltar mais ou menos com 35% dos alunos, né, ao máximo de 35% dos alunos em outubro, por exemplo, essa volta. Então, na nossa sala que dá uns 8, 9 alunos por sala. E a proposta de atividade é uma proposta de um aquário. Então, você faz uma roda, né, respeitando esse 1,5 metro de distanciamento, e você põe ali 1 ou 2 alunos, 3 alunos, você põe um grupo de alunos para falar a respeito, né, do tema. Daí a gente começa com uma pergunta provocadora, e aí os alunos começam a falar. Eles colocam uma coisa muito bonita, né? Que o aluno que quiser falar, ele vai levantar a mão, ele vai seguir todos os protocolos, né? Então, eles partem, né, de uma coisa imaginária. Que o real isso vai acontecer, a gente não sabe, né? Mas pelo que eles propõem na atividade, é isso, eles querem os alunos debatendo, conversando a respeito da matemática, falando a respeito do sistema, né, de numeração, o que eles entendem, o que eles sabem, e aí o aluno que não concorda ou que tem uma outra visão, levanta a mão e pede para falar, e aí ele fala, ele vai expor a ideia, e o professor fica ali mais com essa mediação mesmo, né? Eles falam muito de metodologias ativas, né? E o professor vai ficar mais com essa mediação dessa atividade, né? Desse aquário que eles falam. Oi, Isso. Regina. Oi, estão ouvindo? Oi, Regina, estamos sim. Então, eu concordo também com o que o Harley disse, né? Todos o que ele elencou, né? Que realmente acontece em sala de aula. Mas eu estava pensando nisso também que a professora falou. Se fizer dependendo da quantidade de alunos, né? Um trabalho na forma de um círculo, né? Ou semicírculo, né? Fazendo uma roda de conversa, pode ser que funcione também. Passo a palavra. Certo. Então, todas as falas de vocês, né, foram muito válidas. Por exemplo, o que a professora Gisele falou, né? Então, nós vamos tentar promover o método Fishbowl, onde se faz um círculo, mantendo o distanciamento social, e no centro senta-se até 3 alunos, que são chamados de debatedores. Eles têm a função de apresentar as suas respostas referentes ao tema trabalhado naquela aula. À medida que os 3 expõem suas respostas e justificativas,
cada um dos outros participantes deve verificar se concorda com alguns debatedores e assim se manifestar levantando a mão para indicar sua concordância. Aqueles cuja resposta não for similar a alguma das apresentadas devem solicitar para trocar de lugar com os debatedores iniciais para assim poder apresentá-las. A Cláudia passará maiores informações sobre o método Fishball. Então, visando proporcionar a vocês, né, adequação ou mesmo instrumentação de como trabalhar essa metodologia ativa, né, no retorno, esses questionamentos que vocês colocaram, aqui tem uma sugestão de uma metodologia, né? Então, o Fishball, o aquário, ele foi criado na Universidade de Stanford, inspirado nas escolas de medicina, em que os estudantes observam as cirurgias através das paredes de vidro, enquanto especialistas operam pacientes, aprendendo, portanto, através da observação de seus mentores. Atualmente, o Fishball é aplicado como uma metodologia ativa por proporcionar uma experiência de aprendizagem interativa que objetiva apoiar a construção de conhecimento e desenvolver habilidades de comunicação dos estudantes. Na dinâmica do Fishball, podemos selecionar, por exemplo, 3 estudantes para ocuparem um círculo central, enquanto os outros estudantes ficam ao redor desse círculo central. Os que estão no centro fazem perguntas e apresentam respostas e justificativas entre si, observados pelos outros como se estivesse dentro de um aquário. Conforme a discussão evolui, os observadores podem ocupar uma cadeira no círculo central, substituindo um participante da discussão para expor seus argumentos e opiniões sobre o assunto discutido, pois somente os participantes dentro do aquário podem falar. Os observadores podem se posicionar atrás da cadeira de um debatedor e levantar a mão quando ele estiver falando para indicar que concordam com a sua resposta e justificativa. Essa estratégia promove um ambiente rico para a discussão, incentiva a participação de todos os estudantes, torna as aulas mais dinâmicas e valoriza a colaboração na construção do conhecimento. Assim, além da identificação de novas ideias e sugestões trazidas pelos diferentes estudantes, espera-se que desenvolva habilidades de observação, análise e argumentação consistente. Desse modo, o Fishball apresenta-se como uma metodologia ativa por promover a construção de conhecimentos, pressupondo o sujeito ativo, que participa de maneira intensa e reflexiva do processo educativo. Por meio do diálogo com seus pares, constrói novos saberes e aprende de forma significativa. Outro aspecto importante a se destacar é que a participação nessas discussões permite aos estudantes a vivência de experiências de comunicação em matemática. Em outras palavras, eles se tornam participantes ativos nesse processo, e não um mero reprodutor daquilo que já foi reproduzido, sendo de fato protagonistas de seu processo de aprendizagem. Então, essa referência desse método, né, que foi indicado como um exemplo, um ponto de partida para ter ideias de como desenvolver essa atividade de maneira dinâmica, é esse que nós acabamos de apresentar, né? Ele foi tirado as referências estão aqui no texto, né? A adoção de estratégias de mentoria do Fishball em projetos integradores, e tem também no final do texto que nós mandamos para vocês o link para vocês terem acesso a mais informações sobre ele. Então, eles nos dão uma referência de como trabalhar essa atividade de uma maneira dinâmica no método ativo, em que o aluno seja um participante ativo e não passivo no processo da aprendizagem. Passo a palavra, Cris.
Então, este é um método interessante para termos a participação do aluno e mantermos esse distanciamento, pois tudo vai depender da forma que o professor irá organizar essas cadeiras. É claro que esse método está voltado à sala de aula e à manutenção do distanciamento. É possível essa organização na sala de aula? Será que esse método é possível a ser aplicado na aula de matemática? Esse tipo de discussão ocorre nas aulas de matemática? O que vocês acham, professores? Que outra possibilidade que a gente teria de trabalho coletivo e que mantivesse o distanciamento social? Passo a palavra. Cris, né, Jéssica? É meio complicado pensar na aula de matemática, assim, porque até o ano passado, quando eu dei aula para o 9º ano, a gente tinha que trabalhar com os alunos todos juntos, fazer grupos, ter aluno que ajudasse um ao outro. É meio, eu não sei ainda como pensar como que a gente vai fazer em matemática para auxiliar entre eles, porque até o ano passado a medida era que eles trabalhassem juntos, formassem grupos, colocassem um aluno que soubesse mais com os alunos que tinham mais dificuldade. De matemática, assim, então não vai poder funcionar, né, deles sentarem juntos, mas essa opção de sentar desse modo aí, eles vão, não sei como que vai funcionar. Eles não vão mais poder ajudar entre si, tipo, um sentar do lado do outro, é assim que faz, e nem a gente chegar perto deles, né, então tem que pensar muito ainda, eu não sei dizer como que vai funcionar. Pelo jeito vai ser tudo à distância e debates, né? Uma roda de conversa, roda de debate. Mas algum professor gostaria de comentar a respeito dessa discussão? Professor Miller, gostaria de falar a respeito? Oi, Cris. Tudo gira em torno de você manter o distanciamento. Então, eu acho que essa volta vai ser um pouco difícil por esse motivo. Por quê? A gente vai querer chegar perto e às vezes a gente vai ter que ficar se policiando para não chegar a 1,5 m de distância. Desculpem. Vai ser complicado. Miller, tá de máscara, Miller? Oi? Tá de máscara? Não entendi. Você tá de máscara? Tô de máscara, sim. Não tô de máscara, não. Deu uma engasgada agora sem querer, sabe? Quando vai pro lugar errado. Mas eu acho que vai ser... A gente tem muito aquele intuito, o próprio intuito de chegar perto dos alunos, de explicar, de querer sentar do lado. Eu tenho muito isso, né? Então, essa volta, assim, eu acho que vai ser de grande policiamento de nós mesmos e dos alunos, porque eles têm essa vontade de chegar perto, ainda mais com esse tempo sem se ver. Eu tenho muito receio quanto a essa volta, né? Uma hora a gente tinha que voltar, né? Lógico que seria muito mais interessante voltar depois da vacina, mas o método é interessante, né? Se for respeitado certinho, eu acho que ajuda a manter o distanciamento. É complicado. A gente só vai saber o que vai acontecer realmente na prática. A hora que falar assim, amanhã a gente vai estar em sala de aula e os alunos vão estar lá e vamos ver o que vai acontecer, né? No caso meu, que é ensino médio, eu vejo duas possibilidades. Eles estarem loucos de vontade de voltar, o que eu não acho muito fácil, e por motivos particulares, como trabalhar para ajudar a família, ou esse ano já não dá mais nada, não vou voltar, não aparecer ninguém, acabar não aparecendo ninguém. Então, realmente, eu acho que vai ser mais um trabalho de psicólogo que a gente vai ter que fazer, de falar, como é que foi, como é que você tá, como tá a sua família, o que está acontecendo, do que realmente ensinar alguma coisa ainda esse ano. Não sei, só voltando para saber. Passo a palavra. Obrigada. A Regina colocou aqui que ela achou interessante essa estratégia,
mas ela não sabe se seria, né? Se ela, se os alunos, né, seriam. Ela colocou assim, nós não sei se seria. Quer complementar, Regina? Eu fui digitar e coloquei problema do cursor, tá? Imagina. Então é isso que eu falei, eu achei interessante, realmente. Às vezes a gente trabalha assim, às vezes não, né? Eu já trabalhei usando o semicírculo, né? Eles numa explicação, um exercício, mas eles ficam juntos mesmo, um conversa com o outro, passa lá, aquela coisa. Então, esse de levantar a mão, posso falar, e até separar, acho que essa parte que eu não sei como é que seria, entendeu? Dentro da sala de aula, na hora, com esse distanciamento social, essa parte que eu acho que é meio complicada. Funcionar, funciona, mas tendo esse distanciamento é que fica mais complicado, né? É isso que eu falei que eu não saberia dizer em relação a isso, como é que seria. Sim, o fishball, ele vem com uma proposta, né, uma metodologia ativa, e acredito que a apresentação dela, ela se casa porque ela se adequa a essa questão do distanciamento, né? Porque se nós estivermos, né, nesse retorno inicial, com 30% dos alunos, que em média 8 a 10 alunos por sala, né, pensando nessa dinâmica, com poucos alunos, nós temos, com essa metodologia, nós conseguimos ter o controle de todos os protocolos necessários para desenvolvimento da atividade. Então, pensando nisso, né, essa proposta que foi colocada do fishball como uma atividade para ser aplicada, né, dentro do distanciamento social, né, vocês acham, né, que é possível ser aplicado nas aulas de matemática, conseguir levantar dos alunos essa experiência em pensar na matemática, discutir dentro da matemática, argumentar dentro da matemática, observar as questões que estão sendo colocadas sobre a matemática. Então, o método em si ele seria para propiciar isso, né? Agora, pensando nos nossos alunos, pensando aí na sua dinâmica, da sua experiência, levar o aluno a esse direcionamento dentro dessa proposta, vocês acham que seria viável? Bom, Cláudia, a classe que eu tenho hoje de matemática é o terceiro C. Geralmente vão poucos alunos, né? Então, com eles, eu acho que eu conseguiria fazer esse método, porque já vão poucos alunos em sala, são poucos os que participam. Agora, eu tenho nos sextos anos, mas é projeto de vida. Com os sextos anos, as salas já são mais difíceis. Os alunos, né, o comportamento deles não é o mesmo. Então, eu acho que seria mais difícil. Certo. A maturidade deles também para esse tipo de atividade ia requerer, acho que, de repente, uma outra estratégia, né? Enfim, aí tem aqui o Márcio, que pediu Exatamente. a palavra. Márcio, pode falar? Só fazendo um parênteses aqui, eu sou professor de informática também e eu estou com uma escola particular voltando semana que vem. Recebemos as orientações de uma reunião e depois também por arquivo. Gente, tem bastante coisa, tem muita coisa que a gente tem que cumprir. Não vai ser fácil voltar nesse sentido também. Outra coisa também que eu queria destacar é que esses alunos do ensino médio, penso eu, que eles estejam assim, não tá indo na escola porque não pode, tudo bem, não estão interagindo na rede social, né, às vezes, mas eu creio que eles estejam assim, se encontrando fora do ambiente escolar, né, se vendo, fazendo aquela rodinha de conversa entre amigos no final de semana. Então é mais uma coisa que vai ser, acho que, um pouco difícil para a gente policiar, porque na cabeça deles, eles estão se vendo, estão se encontrando, não tem problema deles ficarem juntos, né? Então a gente vai ter que trabalhar muito essa questão, ó. Vocês estão se encontrando fora da escola, tudo bem,
Mas aqui, essa é a regra a ser seguida. A gente vai ter que trabalhar desta maneira, vai ter que manter distância, e de modo intuitivo eles vão querer chegar perto um do outro. Então, vai ter que ser muito trabalhado essa parte para eles, para poder manter esse distanciamento social aí, né? Penso eu que eles estejam se encontrando fora da escola, né? Principalmente os casaizinhos ali e tudo. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Passo a palavra. Certo. Obrigada. Muito válido. Muito válido. Muito obrigado aí pela participação. Então, agora dando continuidade, né? Nós vamos agora para sextos anos. Temos: inicia uma conversa apresentando para os estudantes o objetivo da aula, conhecer o sistema de numeração utilizado por alguns povos antigos. É importante deixar claro aos estudantes o que se espera deles, ou seja, o que devem saber ao final dessa aula. Para isso, registre o objetivo em um canto da lousa ou do quadro. Esse, no final da aula, será retomado para verificar se foi alcançado. Faça alguns questionamentos para os estudantes sobre o que sabem em relação à origem dos números. Então, em relação à sessão iniciando, há sempre a proposta de apresentar aos estudantes o objetivo da aula e deixá-lo em um lugar visível a todos para uma análise ao final, sempre destacando a importância de deixar claro e transparente quais são as intenções do trabalho que está sendo desenvolvido ou que vai ser desenvolvido. Isso aguça o olhar analítico e crítico de todos e provoca movimentos de autoavaliação. Como também há referências do tipo: faça alguns questionamentos para os estudantes sobre o que sabem sobre, ou peça aos estudantes que falem sobre o que sabem acerca de. A intenção é de colher informações sobre os conhecimentos que os estudantes já têm sobre o assunto a ser abordado. Porém, essa proposta ela pode ser potencializada se, ao mesmo tempo, os instigarmos a quererem aprender mais matemática. O modo de fazer isso é lançando boas perguntas a eles, reconhecendo a relevância que tem a pergunta do professor nesse processo de aprendizagem dos estudantes. As perguntas, elas devem ser pensadas antes da aula, de modo a instigar o aluno. O professor, ele precisa procurar antever possíveis situações que possam acontecer. Então, a Cláudia, ela vai apresentar o texto, a relevância da pergunta ao professor no processo de aprendizagem, que é o cuidado e a atenção que devemos ter nesse novo modo de pensar o ensino de matemática. Passo a palavra. Então, a relevância da pergunta do professor em aulas de matemática. A pergunta, geradora de um diálogo na sala de aula, permite colocar em confronto os saberes e promover a dúvida. Passo importante para gerar a busca de novos conhecimentos. Ela provoca uma inquietação que leva os estudantes a sentirem necessidade de tentar estabilizá-la por meio de pesquisas e de contato com seus colegas e professores. Quando eles se sentem estimulados a satisfazer essa perturbação, eles passam a tornar-se efetivamente os sujeitos de sua aprendizagem. Os benefícios dos questionamentos são vários. Motivar o estudante, ter feedback sobre aprendizagens anteriores, provocar a realização de ações, provocar efeitos positivos na participação, fazê-los falar, promover uma atitude intelectual menos passiva, fazê-los pensar, detectar dificuldades de aprendizagem, avaliar a quantidade e a qualidade do conhecimento construído, centrar a atenção dos estudantes em aspectos em que o professor considera relevantes, orientar na sistematização da informação relativa a um dado saber. No entanto,
é importante destacar que o questionamento não é intrinsecamente bom. Isto é, não se trata de fazer qualquer pergunta, visto que nem todo questionamento é adequado para a promoção dos benefícios esperados. Segundo Polya, 1994, é preciso desenvolver um método de questionar, de indagar os estudantes, levando-os a desenvolver o hábito de pensar, ampliando suas capacidades para resolver diferentes problemas, buscando respostas em suas mentes. Esse método precisa estar ancorado em premissas sobre como e quando fazer as perguntas, considerando a necessidade de fazer questões claras e concisas, variar o nível de dificuldade, tentando envolver a maioria dos alunos da turma, promover um tempo de pausa após as questões, evitar fazer um grande número de questões cuja resposta é um simples sim ou não, evitar responder às perguntas formuladas, evitar fazer perguntas que contenham a resposta, evitar a formulação de um grande número de questões que apelem para a memória, fazer com que os alunos se pronunciem a respeito de respostas dos seus colegas. Outros aspectos a ser considerado é o de que reconhecer que as perguntas podem ser categorizadas em pseudo-perguntas, perguntas genuínas, perguntas de exame e perguntas orientadoras. As pseudo-perguntas são aquelas que só requerem a confirmação dos estudantes. Elas têm o propósito de apenas manter o contato do professor com os alunos, buscando algum envolvimento. São as do tipo, não é verdade? Não acha? Isso não é? É isso, não é? Nas perguntas genuínas, o professor não conhece a resposta. Eles têm o propósito de obter informações e encaminhar para a pesquisa. As perguntas de exame são aquelas em que o professor sabe a resposta e o estudante sabe disso. Elas têm o propósito de saber se o estudante possui determinada informação. Quando se trata de perguntas orientadoras, o professor pode ou não saber a resposta e o estudante tem ou não consciência disso. Elas têm o propósito de levar o estudante a refletir mais sobre um problema. Esse tipo de pergunta é subdividida em 3 categorias: estruturadoras, abertas e de verificação. Perguntas estruturadoras, normalmente, são constituídas de uma sequência que permite mobilizar o conhecimento do estudante e possibilitar a realização de novas ligações. São do tipo, alguém respondeu de outro modo? Quem obteve a mesma resposta, mas explica de maneira diferente? O que acham do que o fulano disse? As perguntas abertas são aquelas que sugerem aos alunos novas áreas de exploração, incentivam a investigação na sala. Elas são do tipo, o que pode acontecer se? E se fosse tal? E no caso contrário? Perguntas de verificação visam encorajar os estudantes a refletir sobre uma afirmação. Elas são do tipo, por que gostou assim? Como chegou a essa conclusão? Quem pode dar mais explicações sobre as respostas do fulano? É na formulação de questões que o professor estimula os estudantes a pensarem distintas estratégias e conjecturas acerca das atividades propostas. Pretende-se que fiquem interessados e curiosos em relação ao tópico em estudo, estimulando-os a pensar de modo que observem os dados e ou fatos apresentados. Analisem essas informações e busquem estabelecer relações para a percepção de regularidades ou de ligações com seus conhecimentos antigos. Nesse processo,
é o que ocorre a formulação de conjecturas sobre possibilidades de caminhos para a resolução do problema proposto. Então, Passo a palavra. Esse texto, ele será utilizado também no próximo encontro, e que a gente aprenda e desenvolva a prática de realizarmos boas perguntas como disparador para uma boa reflexão, tá? Então, aqui na tela, nós temos a atividade 1, que se encontra na aula 4 do 6º ano, que se trata sobre o sistema de numeração decimal, que irá explorar o quadro e ordens e classes, né? O quadro de ordens e classes. Nós sabemos que os alunos já vivenciaram esse tipo de atividade nos anos anteriores. Por outro lado, sabemos que esse sistema não é tão simples, né? Para que eles lembrem todas as regras, lembrem de todo o seu significado. Então, é importante que ele seja retomado. E, é claro, eles devem saber muita coisa sobre o sistema de numeração decimal. Então, diante dessa atividade, que é a primeira dessa aula, e na sessão iniciando eu devo descobrir o que os alunos já sabem sobre isso, então, quais perguntas seriam interessantes para serem realizadas? Para conhecer como o aluno pensa a respeito do sistema de numeração decimal. Vou apresentar para vocês algumas perguntas e solicitar que vocês lessem com atenção e depois colocar no chat quais dessas perguntas vocês acham que seria interessante iniciar com os alunos. Quais dessas vocês acham que seria mais interessante lançar para os alunos para saber o que eles sabem a respeito do sistema de numeração decimal? Então, solicito que vocês leiam as perguntas e escrevam no chat o número delas. Passo a palavra para a Cláudia. Então, a primeira pergunta aqui é: vocês já estudaram um pouco sobre a história dos números? Dá para imaginar o mundo sem números? A número 2. Você conseguiria se descrever usando apenas números? Questão número 3. Nós fazemos parte dos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas que habitam a Terra. Você sabe escrever esse número com todos os seus algarismos? Questão 4. Como vocês fariam para escrever o número 290 milhões no quadro de ordens e classes do sistema de numeração decimal? Quinta. Como devemos ler cada um desses números? 4, 40, 400. O que muda? O que não muda? E escreva como se lê. 1.245.301. Então, essas são as perguntas. Quais delas, né? Qual dela você acha? Como o Cris perguntou. Qual vocês escolhem? Pode colocar aqui no chat 1, 2, 3, 4 ou 5. Vocês escolhem aí. Dessas daqui, qual vocês... Ó, o Márcio colocou a questão número 2. Harley 2. Gisele 1. Jéssica 1. Regina 1. Faltando a Judite, né? A Judite. Sara 1. Sara colocou 1 também. A pergunta, você pode repetir a pergunta para eles, Cris? Claro, Não. claro. Uhum. Então, diante dessas perguntas, né? Quais que vocês iriam utilizar para iniciar a fala de vocês, para colher informações sobre o que o aluno sabe a respeito do sistema de numeração decimal?
Certo. A Sara colocou 1, Marlene colocou 1 e a Judite colocou 2. 2. Certo. Então, vamos conversar então sobre cada uma dessas questões. Então, a primeira, de fato, ela faz um link com o que eles fizeram antes. Porque nas aulas anteriores, eles leram sobre as histórias dos números. Aí, quando pergunta se dá para imaginar um mundo sem os números, é interessante, porque, de fato, traz para os alunos a ideia da importância dos números. Mas será que, com essa pergunta, eu vou descobrir o que eles sabem a respeito do sistema de numeração decimal? É interessante a pergunta, é instigante, mas não serve para o que eu preciso nesse momento. Na segunda, vocês conseguiriam se descrever utilizando apenas número? Essa pergunta também é muito instigante e eles vão descobrir a importância dos números, o quanto os números estão presentes na nossa vida hoje, o quanto eles nos definem, inclusive. Nós podemos nos descrever apenas por número. Nossa altura, peso, data de nascimento, o número de nosso sapato, de nossa roupa, enfim, a gente se descreve só com números. Mas eu consigo saber o conhecimento, o quanto ele sabe sobre o sistema de numeração decimal? É uma pergunta instigante, mas ela não serve para o que eu preciso agora. Quando falamos, nós fazemos parte dos 7 bilhões e 800 milhões das pessoas que habitam a Terra. Você sabe escrever esse número com todos os seus algarismos? De fato, se ele souber escrever esse número com todos esses algarismos, ele vai mostrar que conhece o sistema de numeração decimal. Mas será que esse conhecimento não é só por um saber fazer? Uma coisa de como se faz? Talvez a gente precise saber um pouco mais dele antes de colocarmos essa pergunta. O mesmo acontece com a questão 4. Como vocês fariam para descrever o número 290 milhões no quadro de ordens e classes? Talvez essa, de fato, não pode ser a primeira pergunta. E aí sim, nós chegamos na questão 5. Como devemos ler cada um desses números? 4, 40, 400. O que muda? O que não muda? O que essa pergunta tem de interessante e o que ela traz para a gente de informação a respeito do que os alunos sabem sobre o sistema de numeração decimal? A percepção de que todos eles são escritos com 2 zeros em um número 4, no entanto, cada um deles é diferente do outro. Por quê? O que mudou? E essa mudança acarretou o quê? Então, ao explicar isso, ao justificar isso, aí sim teremos a noção de que ele do valor posicional, do significado do zero, que nós temos que explorar de fato. Depois dessa pergunta, podemos fazer qualquer uma das outras. Elas irão ajudar, principalmente a 3, a 4 e a questão 6. Elas estarão diretamente ligadas ao sistema de numeração decimal e ao quadro de ordem classes que eles irão ver a seguida. Agora vamos olhar um pouquinho para a atividade 1 do 8º ano. Essa atividade já traz uma proposta de experimentação dos alunos para a construção de um triângulo e perceberem a relação fundamental entre as medidas do lado de um triângulo, que é a condição necessária e suficiente para a construção de um triângulo. Vamos fazer uma oficina de criação de boas perguntas, no mesmo esquema que olhamos para o 6º ano. Então, proponho a vocês que criem boas perguntas antes de propor essa atividade para os alunos. Precisamos colher informações sobre o conhecimento que eles já possuem. Então, sugiro que vocês coloquem no chat quais perguntas poderíamos fazer. Passo a palavra para a Cláudia. Estou aguardando aqui, pessoal, a contribuição de vocês. Pode escrever aqui para nós, tá?
Que perguntas que você faria para avaliar o conhecimento que os estudantes têm e instigá-los a querer saber mais? Referente a essa atividade. Ainda nada, Cris. Estão pensando. Ô, Cláudia e Cris, para mim que sou de física, é super difícil isso daí. Eu tô dando aula pro segundo ano, eu tenho que estar estudando para mim poder dar aula para eles, né? Eu fico perdida nessas perguntas que vocês estão fazendo, porque eu nunca dei aula de matemática pro sexto, sétimo, oitavo, nono ano até dei, mas as outras salas ficam meio difíceis para mim. Eu sou formada em física, eu tô perdida, sinceramente. É um exercício que não é fácil, né? A gente vai ter que construir, né, esse conhecimento. Esse momento, a exploração e essas colocações é para que a gente consiga, né, começar a caminhar nessa direção, que é uma coisa muito importante para abordar uma questão, né? Pode falar, Harley. Oi, então, eu imaginei da seguinte forma, sei lá, coloca lá, Joãozinho estava chupando bala, derrubou a bala no chão e a bala quebrou em 3 pedaços. Um pedaço caiu num ponto, outro pedaço caiu em outro e outro em outro. Ou seja, 3 pedaços, 3 pontos equidistantes. Daí a gente fala para o cidadão, olha menino Joãozinho, a bala caiu no chão, quebrou em 3 pedaços. O primeiro pedaço está a 4 centímetros do outro, o outro está a 6 e o outro está a 7. Aí você fala assim, aí existe uma formiguinha. A formiguinha vai sair de um pedaço, vai para o outro, depois vai para o outro. Como é que é o caminho dessa formiga? Ela vai andar ali 4 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. É uma ideia mais ou menos assim, bem... não sei como que é a palavra, agora fugiu o vocabulário da palavra. Bem desenhando mesmo as possibilidades. Sei lá, é uma ideia que veio agora na cabeça. Como resolver essa questão assim, bem simples, né? Daí usando os canudinhos com os pedacinhos, então os pontos da bala caída no chão. Que a formiguinha vai andar. Sei lá, uma ideia. Certo, obrigada pela contribuição, Jéssica e Harley. Oi, Cláudia, Regina. O Harley foi muito criativo, não sou tão criativo assim nas histórias, não. Eu entraria com os canudinhos, para eles recortarem, né, tentarem montar os triângulos, já daria uma medida, daí vocês conseguem construir o triângulo, por que não deu certo, né? O que precisa, para ver se eles conseguem chegar na relação, né, da condição de existência. Eu iria por aí. Certo. Então, já vou responder já para a gente antecipar aqui o ATPC. Então, todas as perguntas que vocês falaram aí, né, são interessantes. Mas eu vou chamar a atenção para a seguinte pergunta. Que figuras poderíamos construir utilizando 3 canudos? Ela tem a ver com a questão que vem em seguida e a pergunta, que figuras podemos formar? Já remete para que o aluno fale de fato do triângulo, se ele tiver essa imagem mental, pois trabalhar com geometria significa também desenvolver a visualização dos alunos, juntar aquilo que a gente sabe a respeito daquele objeto, com aquilo que a gente imagina, que a gente às vezes vê e também junta com a imagem mental. Então, trabalhar com geometria envolve todo esse tipo de pensamento, e nós precisamos desenvolver isso. Quando traz uma coisa que a gente chama de antecipação, o movimento de pensar antes de fazer, é muito bom. E esse movimento que também leva o aluno a falar sobre aquilo que ele está vendo na mente, e isso é muito importante para nós em matemática. E por uma questão seguinte, será que quaisquer 3 comprimentos de canudos seriam o suficiente para montarmos um triângulo?
O que será que ocorre? É isso que queremos descobrir. Isso que queremos que eles descubram com essa atividade. Queremos que eles percebam que não são quaisquer 3 comprimentos das medidas de lado que nos interessam. Essa é uma relação fundamental nesse momento de aprendizagem. Reconhecer que essa relação determina se de fato vou ter um triângulo ou não. O que acontece se 2 lados correspondem à medida do terceiro? O que ocorre? E se for maior? E se for menor? O que ocorre? Essas são as descobertas que eles farão. Por isso, as perguntas iniciais são importantes, mesmo diante de uma atividade experimental. Então, retomando, né, o nosso encontro, ele trouxe conhecimentos a respeito de... Nós vimos, né, que há possibilidade de trabalho colaborativo em que se respeita o distanciamento social e as buscas necessárias para que temos nesse momento para as adequações a essas novas situações. Depois nós vimos que a pergunta do professor, ela é essencial para o desenvolvimento do estudante nas atividades. E essas perguntas, elas devem estar sempre presentes. Elas são potencializadoras do desenvolvimento do pensamento. Eu sempre, diante de uma pergunta, paro para pensar. Então, isto é um hábito que nós devemos desenvolver em nossos alunos. Essa pergunta não vale apenas para os momentos presenciais. Ela também vale para o momento à distância. E fizemos um exercício de elaboração de perguntas para iniciar uma aula. Devemos começar a criar esse hábito de fazermos boas perguntas. Então, quando vocês forem planejar a situação de aprendizagem 1, utilizem tudo o que foi visto nas transmissões da etapa do ano série escolar, como também leve em consideração a discussão sobre a importância das perguntas disparadoras antes de iniciar as situações de aprendizagem. E agora, eu tenho mais uma pergunta para vocês. De que maneira os conteúdos abordados e as reflexões proporcionadas por essa pauta forneceram subsídios teóricos e práticos para a implementação do seu trabalho em sala de aula, tendo em vista o interesse e envolvimento dos estudantes na realização das sequências de atividades? Passo a palavra. De tudo que vocês viram hoje, pessoal, né? Que contribuições trouxe a vocês aí para o trabalho de vocês? Marlene, pode falar. Cláudia, então, tudo que vocês passaram, e mais o que eu assisti lá do 7º, né? Como diz, a gente sempre vivendo e aprendendo, né? A vida é um eterno aprendizado, eu penso assim. Ninguém sabe tudo, entendeu? E devido aos métodos que eles passaram, o conhecimento de outros sistemas, para mim foi muito legal, muito produtivo e me ajudou muito também, né? E assim como eu creio que essa formação de produção vai ajudar nossos alunos também. Então, é isso que eu tenho a falar. Eu gostei muito, a professora Ana Paula e o Jaime Lemo, que passou lá, nossa, são muito legais. Eu gostei muito e espero que tenha sempre, tá? É isso. Obrigada, Má, pela contribuição. O Harley colocou aqui, Cris, que o aumento das possibilidades, né, houve, né, que proporcionou aumento das possibilidades e trocas de experiências. Muito obrigada, Harley, pela sua contribuição também. Que bom, né? Muitas das coisas fazem parte da prática de vocês, mas como a Marlene falou, sempre é uma reflexão, uma retomada, é um aprendizado novo, é uma coisa ou outra que acrescenta e que nos auxilia no nosso trabalho. Passo a palavra, Cris.
Então, para saber mais sobre a pergunta na sala de aula, basta acessar o link nesse slide. Nós vamos enviar para vocês logo em seguida. Então, no nosso próximo encontro, daremos continuidade a essa pauta. Continuaremos a falar sobre as perguntas disparadoras. E sobre a avaliação do TPC, como essa pauta contribuiu para a minha prática docente? Passo a palavra para vocês, professores. Regina colocou aqui que ela gostou muito, que a troca de experiência é muito boa. A Sara colocou que os métodos foram bons e que é preciso ver na prática. Mais alguém, pessoal? Gisele, gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho que, para mim, assim, a questão da pergunta, eu acho que foi o que mais, assim, me fez, sabe, pensar. Porque geralmente está acostumado a perguntar e já responder, ou já dar a pergunta pronta, né? E eu acho que essas perguntas disparadoras, para mim, foi o que contribuiu melhor, assim, que o que mais me chamou a atenção foi as perguntas. Certo. Muito obrigado. Então, para encerrar... A Marlene pediu a palavra também, Cris. Marlene? Alô, Cláudia, Cris? Oi, então, como eu disse, para mim, as perguntas, né, que são as perguntas-chave que a gente deve sempre estar fazendo, para mim foi uma contribuição muito boa, ótima para mim. Valeu, enfim, todo o TPC de hoje com vocês, o 7º ano lá com a Ana Paula e o Jaime, foi maravilhoso para mim. Foi mais assim, um agregado ao meu conhecimento e à minha matéria, né? É isso aí, tá? Obrigada a todos. A gente que agradece pela palavra. E o Harley, última leitura aqui, que o Harley colocou, que a prática da TPC por área é muito produtiva, assim como a troca de ideias com os professores de matemática. Tá? Aí não tem mais nenhuma contribuição aqui. Certo. Então, para encerrar, nós temos aqui as referências, tá? E muito obrigado a todos pela participação, pela colaboração, tá? Muito obrigado. Passo a palavra. Pessoal, agradecemos muito a participação de vocês hoje, né? Um dia produtivo, um dia que trouxe perspectivas boas. Essa dinâmica vai se repetir daqui 15 dias, né? Então, nós iremos nos encontrar aí para continuar esses estudos, tá? Muito obrigada pela participação de vocês, pela interação de vocês, pelas contribuições, que é muito rica, né? Essa troca é muito válida e é necessária para que a gente consiga construir um conhecimento, para que a gente consiga refletir sobre tudo que a gente está conversando. Então, a gente agradece muito. Passo a palavra, Cris. Certo, então estão todos dispensados. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e tenham uma excelente quinta-feira. Até mais, tchau. O Cris, hoje à tarde não tem na DE, né? Não, hoje não. Na DE vai ser apenas na semana A. Então vai ser uma semana sim e uma semana não, tá? Então essa semana não temos. Obrigado, Cris. Valeu, bom descanso. Igualmente.